Pai do Senhor, meus irmãos, gratos estamos pela oportunidade de estarmos na presença de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Carta aos Efésios, no seu capítulo de número 1, vamos ler alguns versículos, começando do versículo de número 3, até o versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Domingo, não falte. Diz assim, meus irmãos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para encerrar, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Podemos assentar, meus irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade de aqui estar novamente. Agradecido a Deus pelo nosso pastor Robson, pelo corpo obreiral desse ministério que tem nos recebido tão calorosamente mais uma vez. Louvamos a Deus por esta igreja gloriosa aqui em Guarujá. Uma igreja amada, uma igreja acolhedora com os seus membros. A palavra que nós queremos transmitir aos irmãos com bastante responsabilidade, pois estamos pregando e lecionando para uma igreja gloriosa. Esta igreja não é qualquer igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que esta igreja é a igreja do Deus vivo. Paulo, um dos grandes apóstolos de Cristo, o último dos apóstolos, ele contempla a importância da igreja que Cristo assim fundou na cruz do Calvário, ter direcionamento para estar mais perto da presença dele.
Eu queria pregar rapidamente, em poucos minutos, sobre uma igreja rica. Como a igreja de Cristo, ela é rica. Paulo está preso em Roma. Dentro daquela prisão, Paulo pega uma caneta e começa, na inspiração do Espírito Santo, escrever para as igrejas que estão na Ásia Menor. A cidade de Éfeso é uma cidade metrópole, bem localizada, uma cidade portuária. Aproximadamente 300 mil habitantes estão naquela cidade. Paulo, sabendo que aquela cidade é uma cidade rica, porque tinha um porto que recebia navios trazendo produtos diversos, Paulo agora se preocupa em escrever para os crentes daquela cidade. Paulo sabia que aquela igreja era rica financeiramente, tinha recursos, tinha dinheiro. Era uma igreja que não faltava nada para ela. Só que Paulo agora, preocupado com a saúde espiritual daquela igreja, pois Paulo sabia que aquela riqueza toda podia desvirtuar os crentes daquela cidade. Paulo agora sobrepuja as riquezas terrenas com as riquezas que vêm do alto para aquela igreja. Paulo agora, inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo começa a escrever para aquela igreja e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Oh glória! Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe você não tem riquezas materiais, quem sabe você não tem uma casa boa, um carro do ano para se andar, quem sabe você não tem dinheiro no banco, não tem um bom salário, quem sabe você não tem um bom emprego, mas a mensagem para você nesta noite é: não se preocupe, porque você é rico da presença e da glória de Deus eterno. As bênçãos que Paulo está dizendo aqui, ela não é no âmbito terreno, mas ela vem de cima para a igreja. Por isso que a igreja, ela é rica. As bênçãos espirituais, elas foram enviadas por Cristo para essa igreja. As bênçãos espirituais de Cristo, elas vão se dar no passado. A primeira bênção espiritual para mim e para você, descrita em Efésios, é a escolha de Deus para nós. Paulo, ele tem a visão da eternidade. Eita glória! Eu não sei se o Espírito Santo abriu a sua visão espiritual. Eu creio que sim.
Quando Paulo olha para o passado, ele vai ver a escolha de Deus antes da fundação do mundo. Você é rico, meu irmão, você é milionário, porque Deus te escolheu antes mesmo de nós existirmos. Deus te escolheu antes mesmo das coisas serem criadas. Deus te escolheu antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Paulo vai dizer no versículo 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Que coisa gloriosa para a igreja, irmão. A igreja de Cristo é uma igreja escolhida por Ele antes mesmo da fundação do mundo. Eu poderia pregar para essa igreja riquezas materiais que Deus pode te dar, e Ele pode te dar sim, mas estou pregando para a igreja de Cristo que você tem que se alegrar na escolha que Deus fez por mim e por você. Somos aproximadamente 7 bilhões de seres humanos em toda a Terra, em todo o planeta. Dentre 7 bilhões está o Charles, está o pastor Robson, está o pastor Júnior, está você, estou eu. Não vivendo como o mundo quer, não fazendo aquilo que o mundo oferece, mas estamos na santa presença de Deus, vivendo as bênçãos gloriosas de Deus. Quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já viveram, quantas pessoas vão deixar de viver, mas eu e você, nesta vida e na vida eterna, nós estaremos para sempre na presença deste glorioso Deus. A primeira escolha, a primeira bênção de Deus é que Deus nos escolheu. E se Deus parasse aqui, meu irmão, eu já estaria contente. Escolhido por Deus? Se Deus escolheu, para que Deus escolheu? Qual é o propósito de Deus? Aqui, irmãos, a carta de Efésios, ela é doutrinária para a igreja. Ela nos direciona para entendermos por que Deus nos escolheu. Será que Deus nos escolheu somente para compor o corpo obreiral do ministério? Seria muito pouco. Será que Deus me escolheu somente para sentar nesse banco, nessa cadeira estofada que você está aí? É muito pouco. Além da escolha de Deus, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu com um propósito de sermos santos e irrepreensíveis. Eu estou querendo falar para você que a escolha de Deus, ela traz separação. As pessoas olham para nós e elas veem em nós pessoas separadas, pessoas santas. Tem pessoas dizendo ser cristão, mas continua fazendo aquilo que o mundo oferece. Não é igreja. Tem pessoas dizendo ser escolhida por Deus, mas continua praticando aquilo que o mundo oferece. Ei, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Eu vou provocar você para que você entenda: se Deus te escolheu, irmão, é para que nós possamos andar em novidade de vida, separados, ungidos, consagrados a Ele. Paulo olha para aquela igreja em Éfeso e diz: ei, vocês são diferentes. E vereis outra vez a diferença em quem serve e quem não serve. Havia na cidade de Éfeso um grande templo, aonde se adorava a deusa Diana. Se praticava todo tipo de ritual naquele templo. Quando Paulo começa a pregar para aqueles habitantes daquela cidade, as pessoas começam a ouvir o evangelho e elas começam a sair do paganismo, do pecado, da prostituição, do alcoolismo, das drogas, e elas começam agora a ter uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Ei, irmãos, a igreja em Guarujá, Assembleia de Deus, é uma igreja diferenciada em Cristo Jesus. Ei, a diferença não está na placa, a diferença não está no terno, a diferença não está no vestido, a diferença está na pessoa que anda em Cristo Jesus. Uma igreja rica. O versículo de número 5, Paulo vai dar a segunda bênção espiritual. Ele vai dizer: nos predestinou para Ele. E além de predestinar-nos, vai dizer Paulo, para que fôssemos adotados como filhos. Que coisa gloriosa, irmãos. Eu e você não éramos filhos. Eu e você estávamos longe da presença do Pai. Tem pessoas que entrou aqui nesta noite, está longe da presença do Pai, mas apesar de tudo, Deus te aceita, Deus te aceitará como filho, se você estiver em Cristo Jesus. Quando eu olho para a minha vida passada, Paulo vai dizer no capítulo 2, que eu e você andávamos desgarrados, perdidos. Aí Paulo vai usar a expressão: eu e você éramos filhos da ira. Que coisa tremenda, irmãos. Quando Deus olhava para o Charles fora de Cristo, Ele só via ira. Estávamos condenados à ira de Deus. Estávamos condenados a ir para o inferno. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas agora, essa igreja rica, recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir deste momento, Deus olha para o Charles, não vê mais filho da ira, mas vê filho da promessa. João vai escrever, capítulo 1, versículo 12: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cabeça erguida.
estufa o peito. Porque agora em Cristo Jesus, por isso que toda mensagem, todo ensino, toda palavra pregada tem que ser centralizado na pessoa de Jesus. Cristo, 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 o dono da igreja. Em Cristo somos filhos. Oh glória! Em Cristo fomos nomeados filhos. Ei, irmão, a paternidade é uma riqueza de Deus para nós. Paulo vai dizer: se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Para encerrar, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus tem, o Charles também tem direito. Eu não sei se você entendeu. De quem é o céu? De quem é o céu, meus irmãos? De Deus. A igreja de Cristo tem direito. Por isso que as bênçãos espirituais é melhor. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17: ei, não atente para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais e passageiras, mas atente para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem, elas são eternas. Eternas. Você é filho e filho eternamente. Eterno. Paulo está relatando as bênçãos espirituais para aquela igreja. Paulo vai dizer no versículo de número 5: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Versículo 6: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que eu aprendo aqui, pastor Robson? Que todas as bênçãos espirituais para a igreja, ninguém aqui dentro pode dizer: foi eu que paguei. Eu sou merecedor. Eu mereço, porque eu sou bonitinho, dos olhos verdes. Todas as bênçãos espirituais Deus nos deu através de Cristo Jesus, gratuitamente para essa igreja. Recebe, meu irmão. Recebe que tudo é gratuito da parte de Deus. Claro, teve um preço. Aí Paulo vai dizer no 7, qual foi o preço? Aí ele vai continuar discorrendo sobre as bênçãos. Aí Paulo vai dizer: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Além de Deus nos dar bênçãos espirituais, Ele vai pagar por essas bênçãos. Por isso, irmão, seja grato. Quando você entrar nos átrios do Senhor, seja grato. Agradeça, porque nele nós somos perdoados. Essa é a terceira bênção da igreja. Ninguém poderia perdoar pecados a não ser Cristo.
estou pregando, verbalizando o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Nele nós temos a redenção. A palavra redenção aqui é pagar mediante um preço. Charles está em dívida com Cristo, com Deus. Há um pecado, há uma cédula que é contrária ao Charles. Há uma cédula que é contrária a você e a mim. Mas Paulo vai dizer que Cristo, pagando o preço, e esse preço, irmão, Pedro vai dizer, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada corruptível, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Oh glória! Se eu fosse você, eu dava um glória a Ele, porque Ele derramou o seu sangue. Sangue inocente, sangue imaculado, sangue incontaminado, sangue puro. Hebreus vai dizer que ele não pecou, ele não transgrediu a lei em nenhum momento. O transgressor era eu e você, meu irmão. Eu e você transgrediu, pecamos, erramos o alvo, pisamos no tomate. Mas agora vem Cristo com as suas mãos inocentes. Os cravos ultrapassaram. Veio Cristo, ele recebeu uma lança do seu lado. Veio Cristo, recebeu uma coroa de espinho. Veio Cristo, foi esbofeteado, foi caluniado. Tudo para pagar o preço da redenção pela igreja. Vou findar aqui, senão o pastor puxa o paletó. E eu quero continuar pregando, meu pastor. Porque esse evangelho é o evangelho das boas novas. Eu poderia pregar para você que Deus vai te dar um carro novo, que Deus vai te dar uma casa nova, que Deus vai abrir a porta para você. Ele pode fazer tudo isso. Você pode ser rico aqui, financeiramente, mas não adianta de nada se você não tiver Cristo. Oh glória! Não adianta, meu irmão. Não adianta, amado ouvinte da palavra de Deus. Se você não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, você é pobre, pobre de maré de si. Mas se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, você é rico, milionário da graça e da misericórdia do Deus eterno. Oh glória! Deus abençoe a igreja de Cristo. Deus abençoe esta igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, a igreja do Deus vivo. Deus abençoe. Glória a Jesus, aleluia.